Bom, já se encontra aqui na minha sala o doutor neuropsicólogo Damião Silva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Boa tarde, é um prazer te receber aqui Obrigado no pelo programa convite. Sempre Melhor. E temos um convidado. Olá, Tudo bem? Se apresente-se. tudo bem? Meu nome é Alex. Eu sou do segundo ano na escola do Madre Cabrini, grudado com o metrô da Vila Mariana. Ó, E também 60% do colégio fica na rua Domingos de Moraes. nossa, você tem quantos anos, Alex? 7. 7 anos. 7. Doutor, olha, fala pra gente um pouco desse QI elevado de sabedoria que essas crianças têm. Na verdade, as pessoas são pessoas com altas habilidades de superdotação, né? Então, a gente tem alguns tipos de superdotação. E o caso do Alex, ele é superdotado do tipo intelectual acadêmico, ou seja, QIs acima de 120. QI acima de 120. Isso. Nossa. Faz parte de um seleto grupo de 2,3% da população mundial. Mundial. Isso. E qual que seria a diferença, doutor, da criança que é superdotada de QI elevadíssimo para aquelas crianças de habilidade, com altas habilidades? Na verdade, no Brasil, a gente tem uma diferença entre os termos. A gente está falando exatamente das mesmas pessoas para fins de políticas públicas. São aquelas pessoas que têm inteligência acima da média, motivação acima da média e habilidade para aprender acima da média. Aí tem os tipos, né, de superdotação. Talento artístico, criatividade, dança, esporte. Mas no Brasil, em geral, a gente tem discutido muito a falta de políticas públicas para o tipo do Alex, que é o tipo intelectual acadêmico. E o Alex começou a falar com quantos anos? Eu comecei a falar com 2 anos e 5 meses. Mas ele começou a ler também muito cedo, né? Aham. Com quantos porque, anos você começou a ler? Foi com 2 anos e 5 meses também. Nossa. Podemos dizer que esse tipo de criança é típico no nosso país? Na verdade, a população superdotada é bem típica, a gente tem um número grande até, de 3 a 8% da população, levando em consideração todos os tipos de altas habilidades. Mas a gente tem uma deficiência na identificação dessas pessoas. Então, no Brasil, hoje, nós temos identificado cerca de 25 mil, mas o número correto é em torno de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Isso, em idade escolar, se a gente considerar dos 4 aos 18 anos. Mas a população total é 5, 8%. E como explica, eu já estou curioso, porque tem um programa que está abordando sobre isso, esse tipo de crianças que são superdotadas, que tem um QI elevadíssimo. Como isso, doutor? A criança já nasce com esse QI ou ela já vem de família? Os pais já começam a ensinar, já começam a dar aula? Explica um pouquinho pra gente. Excelente pergunta. A superdotação é uma condição. Você desenvolve ela, você já nasce ali com genes ali, né, da inteligência acima da média, então você não se torna superdotado. Não se torna? Não se torna. Então não adianta você ficar treinando em casa para saber ler aos 2 anos. Se você não tiver o seu desenvolvimento cognitivo pronto para aquela aprendizagem, não vai acontecer. Então isso causa dúvida na população. Aí eu vou treinar. Isso não existe. É natural, é inato esse desenvolvimento. Isso independente do pai e a mãe serem também superadotados na sua adolescência. Se eles forem Nada a ver. superadotados ou não, a gente tem genes muito importantes, é uma condição genética, precisa ser investigada, mas ele pode acontecer se não tem o pai e mãe sem ser superdotado. A gente fazer uma investigação anterior à família, né? E acontece em todas as classes sociais. Não é um fenômeno da elite ou de algum país. Ah, isso pode ser em classes inferiores, classe média, superior, independe. Independe. O que vai dificultar são os acessos, né? Quanto mais você for de classe mais favorecida, você vai ter um acesso ao diagnóstico mais fácil. Essa é uma questão que a gente precisa pensar. E o Alex? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá. O que você gosta mais de falar? Quais são os assuntos que você gosta mais? Matemática? Eu gosto da história, são 2 tipos. História? 2 tipos? 2 tipos de história. E quais são? Brasil e Titanic. Brasil e Titanic? Uhum. E quem que descobriu o Brasil?
foi Pedro Álvares Cabral. Olha! E sobre o Titanic? O que você tem para falar da gente sobre o Titanic? Então, o Titanic, tudo começou no dia 14 de abril de 1912, na sua viagem inaugural. Às 11h40 da noite, ele colidiu com o iceberg que lhe deu danos irreversíveis e deu um arranhão em 6 compartimentos do casco, sendo que 4 deles poderia deixar o Titanic em pé e seguir ao seu destino, que era Nova York. E ele estava indo do porto de Southampton. Às 2h20 da madrugada, ele se partiu ao meio isso aí. E a parte desse lado aqui, ó, puxou a parte desse lado e deixou o Titanic em pé assim. Olha aí só. Ele afundou completamente. Entendi. E até agora mas até agora, você vai lembrar tudinho. Mas até agora o Titanic é o maior naufrágio da história. Aê! Mesmo, parabéns. Doutor Darmião, você já pegou casos lá no seu consultório acerca de crianças, assim, um exemplo, 2 irmãos, um ser superdotado e o outro não ser, e ter conflitos em família? Sim, porque geralmente os pais têm uma dificuldade de entender a individualidade de cada um. De cada um. Aí, se a pessoa tem uma superdotação ali, fica mais evidente, eles acabam direcionando o processo para o outro sem essa condição. E acaba impactando a saúde emocional do superdotado. É bem comum mesmo. É bem comum? É bem comum. Mas aí quem é que sofre? O superdotado pelo QI elevado de sabedoria dele ou o irmão que não tem muita sabedoria assim, equivalente ao que tem o irmão que é superdotado? Os dois sofrem, porque na verdade são 2 pessoas com necessidades bem específicas, né? Por isso os pais precisam entender o desenvolvimento dos seus filhos para dar o que cada um precisa, sem condicionar o desenvolvimento atípico do superdotado ou a pessoa que tem a inteligência da média. Eles têm necessidades bem específicas, por isso que é importante dar o que é necessário sem esperar que o superdotado sozinho, por exemplo, vá se dar bem sozinho. Isso não acontece. E aí acaba impactando a saúde emocional dos dois, porque eles preterem, né, a superdotação para não traumatizar o outro, para não impactar na autoestima, e você acaba bagunçando a vida dos dois. Então, nesse caso, um pai e uma mãe que está nos assistindo, que tem um casal de irmãos, de filhos, né, que 2 meninos ou 2 meninas, um casal que um é superdotado e o outro não, eles têm que procurar um neuropsicólogo? É bom ter uma orientação parental para ajudar nessa criação, né? O neuropsicólogo vai fazer a avaliação correta de quais são as necessidades de desenvolvimento acadêmico ou de desenvolvimento emocional e dar o caminho correto para essa criança, adolescente, crescer sem danos emocionais, porque a curto e a médio prazo os danos podem ser bem reversíveis. Fala um pouquinho para a gente sobre o tratamento, como é que é o procedimento lá na sua clínica. Quando um pai sabe e descobre que o filho ele é superdotado, esse pai ele blinda o filho de convívio muito com os amigos, blinda o filho de jogos de videogame, blinda o filho de televisão ou de saídas, evitando com que ele venha ter esses contatos para não perder, não digo não é perder memória, mas não perder essa sabedoria que ela tem. Não. Os pais, será, eles têm algum medo do filho? Eles têm medos N's, né? Mas Sim. Não é uma condição de você impedir o acesso a outras pessoas. Geralmente os pais não percebem. Quem vai trazer isso muitas vezes é a escola, né? Porque assim, como o Alex começou a ler com 2 anos e meio, isso não é esperado para a idade dele. Chama atenção, mas aí o pai de primeira viagem entende que isso é normal. E aí quando chega na idade escolar, começa a dar problema na escola. Tédio, né, Alex? Você sente muito tédio? Eu sinto bullying. Eu sinto bullying à tarde. Eu sinto bullying no meu horário da tarde. Você estuda à tarde? Eu estudo à tarde, mas eu sou do integral, mas eu vou sair. Eu vou sair porque minha mãe não tá conseguindo pagar assim, tá? Então, geral,
Geralmente, eles percebem exatamente como ele trouxe, né? Eles começam a ser vítima de bullying das crianças, às vezes até dos próprios professores. Por que o bullying? Porque, como eles aprendem muito rápido, acima da média, aí vira aquele estereótipo do gêniozinho, do nerd, né? Nerd. E aí começa aquela questão toda. Então, os pais... Eu não faço essa briga assim, tá? Não faço essa briga. Não, você não. Você é super gentil, super educado. É verdade, eu só quero a paz mundial, só quero a paz. Mas geralmente eles não sabem lidar com isso. Por exemplo, Eles uma não criança, sabem. como o Alex fez aqui, falar do Titanic, que na faixa etária dele não é comum. Então você imagina no intervalo querendo interagir falando do Titanic ou falando de outro fato histórico, por exemplo. Vai ficar destoando ali. Então as habilidades sociais ele tem todas ok, mas aí o seu coleguinha dele não está interessado. Vai pro pula-pula, vai pro escorrega, e aí a gente acaba não tendo desenvolvendo boas amizades ali, mas muito em função disso, não que tenha prejuízo. Então os pais até incentivam eles participarem, conversarem com os pares etários, mas aí fica difícil em função da própria cognição superior. A criança superdotada em si, ela não é superdotada só no conhecimento do estudo. Em tudo que colocar as mãos dele, eles conseguem desenvolver assim rápido e prático? Não. Não? Então, esse, de novo, é um mito bem importante. Nós temos, sim, superdotados que vai dominar todas as áreas do conhecimento. Tudo, acima da média. Acima da média. Mas nós temos também pessoas que vão ser superdotadas em matemática, história, esporte, dança, criatividade. Então, tem os tipos ali. Mas é comum, sim, da gente ter também pessoas que dominem todas as áreas. É o que colocar nas mãos dele ou dela consegue desenvolver assim rápido a sabedoria. Isso, aí com apoio necessário do ambiente, né, os estímulos dos pais, dos professores, aí fica mais fácil de você desenvolver suas habilidades. E lembrando que o doutor Damião acabou de falar pra gente, há uns minutinhos atrás, que a superdotação, ela já vem na criança, a criança já nasce com isso, né, doutor? Isso. Não é você agora, sei lá, com 3, 4 anos, eu sonho que minha filha venha saber matemática, sei lá, com 6, 7 anos, como ninguém. Não, não é assim. Isso já vem da criança mesmo, né? Tem uma vontade de aprender interno, né? Então, se você chegou aqui, eu quero aprender sobre Carlota Joaquina. Não é assim? Isso, é assim, natural. E o aprendizado, ele vai ocorrer em todas as fases da vida, mas dentro do que você pode ofertar. Nos seus caminhos neuronais estão prontos ali para aquilo. Todo mundo aprende, né? Uns mais rápidos, outros mais lento, mas a gente vai aprender de maneira diferente. E a superdotação, você aprende mais rápido e mais intensamente os assuntos do seu interesse. Doutor, você como neuropsicólogo, já pegou casos da criança ser superdotada, mas ela ser uma superdotada tímida? Sim, é bem comum. Você começar a desenvolver e destravar aquele poder que ela tem lá para os seus 10 anos, 11, mas você já sabia que ela já tinha esse talento dentro dela, mas só foi destravar mais para frente. Na verdade, assim, quando a gente já faz a avaliação, a gente capta os 2 anos e meio, tudo que está ali. Sim. Timidez é uma característica de personalidade. Então, você é ou não é tímido, você vai desenvolvendo isso para melhorar. No caso, a gente percebe, avalia quais são as habilidades dessa criança, desse adolescente ou desse adulto acima da média. E a timidez é um traço de personalidade. Alguns vão ser tímidos, outros mais extrovertidos, né? Alguns mais introspectivos. A gente consegue pegar assim. Consegue, né? Sim, mas o talento já vem ali, já consegue perceber, ó, habilidades de comunicação verbal, inteligência verbal acima da média, compreensão, leitura, escrita. Tenho razão. Né? No caso do Alex, é mais conhecimento da leitura, da história? Sim, as habilidades dele estão ali na comunicação, né? Então, existe uma comunicação acima da média. Então, pode ser leitura, pode ser escrita, essa habilidade que ele tem de falar, de contar as coisas, mas também das habilidades acadêmicas, como história e outras, né? Eu tenho uma história... Você quer água? Eu tenho uma história que obrigado. Tem uma história que quase ninguém conhece, ó. Tudo começou no dia 21 de novembro de 1916, quando o navio Hospital Britannic da White Star Line, a mesma empresa do Titanic,
Tá nervoso. Pera. Não, deixa eu só te fazer uma pergunta. Ah, ele vai fazer Alex, uma deixa eu fazer uma pergunta. pergunta. Como que é você contando as histórias pros seus amiguinhos? Ele se sente como? Como é que é o comportamento deles? Mal. Mal? Uhum. O que eles falam pra você? Eles só ficam gritando e não deixam eu contar. Não deixa você contar? Eles só ficam gritando. Mas eles falam assim, ai, você é muito inteligente, você é mais ou menos assim? Eles- Você sabe tudo. Eles falam que eles ficam reclamando que eu sou ruim no futebol. Que é o quê? Que ele é ruim no futebol. Ah, isso aí você vai aprender daqui a pouquinho, rápido. Mas eu nem preciso fazer futsal para aprender futebol. Você vai aprender, o que importa tá aqui, ó. O seu intelecto na tua Eu já mente. sei fazer futebol, mas eu já consegui fazer um gol de bicicleta, já consegui Olha aí, fazer ó, de- e eles ficam criticando você porque você não... Consegui de fazer de caneta, consegui fazer de chapéu, consegui Não. de fazer de muitas formas. Não fica preocupado com esses amiguinhos que ficam falando que você não é bom de futebol. Tá? Fala pra eles, ó, eu não posso ser bom de futebol, mas, né, nas contas, você já respondeu vários, nos bastidores ele respondeu várias contas que eu fiz pra ele ali de matemática. Na escola eu fui homenageado Ah, e pela coordenadora ah, e um dia, o primeiro dia que eu fui homenageado, eu ganhei tipo assim, ó, foi uma barrinha de bis que foi no integral. E eu aproveitei e usei na sobremesa. Deu Do função almoço. pro presente, muito né? bom, muito bom, Aham. Alex, muito bom. Doutor, qual que seria a dica que você daria agora para todos os pais e mães que têm uma suspeita? Rapaz, eu tenho uma suspeita que meu filho é superdotado. Eu tenho uma suspeita que minha filha ela tem um QI de sabedoria, de inteligência muito grande. Aliás, resumo, ela é muito esperta. Eu ouço isso direto de pais, mas ela é muito esperta. Ela fala cada coisa que é de duvidar. Qual é a dica que você daria para esses pais? Então, a primeira dica é observar esses comportamentos, o desenvolvimento. Ou seja, são aquelas crianças que vão falar mais cedo, têm interesses por leitura, por escrita, por números, por cores, por formas mais cedo. Elas andam mais cedo, engatinham mais cedo, acaba tendo um desenvolvimento ali muito 30% antes do esperado. E aí, esses são os primeiros sinais, os interesses. Crianças que falam muito de tédio, estou sentindo tédio. Sério, doutor? Eu quero fazer... você viu ele falando. eu sinto tédio. Então, elas querem fazer coisas, são muito curiosas, perguntam por quê. Porque, assim, toda criança pergunta, né? Então, assim, de 1 ano e meio até 2 anos e meio, 3 anos, é a época do porquê. Mas o superdotado não passa. Esses porquês ficam mais intensos. Por que e como? Por quê? E os assuntos de interesse fora da faixa etária, você viu? Titanic, aí querem saber da economia finlandesa. Sério, doutor? Isso, da aurora boreal, do pôr do sol. São assuntos assim Que você... né? Uma criança, tem um paciente que já leu 400 livros aos 8 anos. Oi? 400. Shakespeare, Kafka, Meu Deus. Spinoza. Então são interesses muito à frente. E aí vai gerar esse embate com os amiguinhos, né? Gritam para não ouvir, porque, né? Caramba, por isso doutor. a importância desse tema, para a gente esclarecer para os professores, para a sociedade que existem, né? Tá aqui e precisam de suporte, precisam de apoio. Entendi. E eu tenho uma coisa bem especial para te falar, ó. Sim. Ao invés de eu ser superdotado, eu também sou guloso, porque eu nasci com fome. Eu acho que... Ô, Alex, todos que a gente já nasce gritando. Eu sei. Outros são de sono, outros são de E você tem sede. fome, né? Eu sou Muito guloso. bom, Eu muito sou bom. guloso porque um dia eu fui numa lanchonete perto da casa da minha avó e eu comi bastante. Foi um hambúrguer duplo, foi um cachorro quente, Muito bom. um quarteirão de batata frita, uma Coca-Cola. Tá bom, chega! E milkshake. Meu pai do Chega! céu. Que isso? Isso. Um menino com 7 anos comendo tanto assim? É verdade, Mas eu e os tenho... bichinhos que vão começar... Cuidado, eu hein? tenho um estômago super acomodado. Muito bom, Alex, ó.
Nós adoramos você, que é a tua presença. Tá. Doutor Damião, obrigado, Obrigado. pelo carinho, obrigado por estar podendo falar aí um pouco relacionado a crianças superdotadas. Você pode deixar o telefone de contato, o Instagram? O Instagram. Algumas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão passando por essa situação de suspeita. Poxa, eu tenho uma suspeita que meu filho, meu neto é superdotado. E entrar em contato com você no direct. Tá, então o telefone é 11 950 71 6302. O Instagram é @dampsicólogo e tem da superdotação, que é @vivendo a superdotação. Tudo de superdotação você encontra lá nos meus perfis. E você tem resposta para tudo acerca. Ainda pra tudo não, 99% a gente tem resposta. Nossa! Nossa! E esse 1% já não chegou ainda? Já A chegou. gente tá estudando, tá fazendo estudando? pesquisa. Caramba. O Brasil é muito atrasado na área de superdotação, infelizmente. Pode ficar aqui, por favor. Doutor, mais uma vez, Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu Vem cá agradeço me dar um abraço. bastante por eu estar Vem aqui. cá me dar um abraço. Eu agradeço bastante por estar aqui na TV, porque eu passei todos esses anos pensando que um dia eu ia chegar na TV. Ai, meu Deus. E eu finalmente consegui realizar meu sonho. Ah, não acredito. Eu vou chorar. Eu posso chorar? Sim. Chora junto comigo. Chora. Na verdade, eu só gosto de rir mesmo. Você só gosta de rir? Sim, porque eu gosto de achar os negócios animados assim. Ah, então tá bom. Ó,